Vamos começar com o trabalho de Ana Paula de Souza Freitas, intitulado Os Estudos Coroplásticos na Arqueologia Clássica, as estatuetas de terracota gregas. Então, Ana Paula, sinta-se à vontade e pode começar. Oi, gente, boa tarde. Acho que tá dando eco no microfone. Aí, pronto. Boa tarde, gente. Eu sou aluna do programa de pós-graduação em arqueologia do MAI-USP, né, no programa de arqueologia clássica, orientada pela professora Maria Isabel Fleme, do laboratório de arqueologia romana provincial e do laboratório de estudos sobre a cidade antiga. Então, eu estou na arqueologia, mas estou no campo da arqueologia clássica. Pelo que eu vi, não tem mais ninguém hoje aqui, né, da arqueologia clássica, só eu. Então, eu fiz como eu sei que a maioria das pessoas, tanto do evento quanto possível público, seriam pessoas do campo da arqueologia brasileira, eu optei por fazer uma apresentação mais introdutória sobre como é a minha pesquisa, né, qual é o meu objeto de pesquisa e o universo do meu objeto de pesquisa, onde ele se insere e como que eu estou trabalhando, como que, né, possibilidades para trabalhar com esse material, tá? Então, eu vou colocar aqui a apresentação. Vocês estão vendo? Sim. Abriu aqui agora. Tá certo? Porque eu não consigo me ver, só consigo ver a tela. Abriu sim. Desculpa, abriu sim. Lembrando, Tá, e todo mundo, são 15 minutos de apresentação, tá certo? tá bom, eu vou tentar ser bem breve, porque é uma introdução. Então, o título da minha apresentação é Os Estudos Coroplásticos na Arqueologia Clássica, as estatuetas de terracota gregas, né? Aí, coloquei aqui uma introdução, né? A coroplastia grega. A coroplastia é o quê? O ofício do coroplata, o artesão grego que fabricava peças de terracota, que é argila queimada, a uma temperatura inferior à da cerâmica. Então, ela queima um pouquinho menos, né? Deixa um pouquinho menos no forno do que a cerâmica, por isso ela fica um pouco mais friável, é um material mais frágil do que a cerâmica, né? A grande maioria dessas peças feitas de terracota na Grécia, elas eram estatuetas. A gente tinha lamparinas, tinha relevos, afrescos, prótomos, mas principalmente estatuetas, tá? Tanto antropomórficas quanto zoomórficas. Diversas funções, né, dentro da sociedade, principalmente de função votiva e funerária. Elas foram fabricadas na Grécia e nos domínios, né, da cultura grega, desde o período neolítico até onde foi duração, né? Nessa periodização bem arbitrária, a gente falaria que a civilização grega acabou ali no período helenístico, né? Um pouco antes da dominação romana, ou seja, ali antes de Cristo, logo um pouquinho antes de Cristo. Só que não é assim também, né? Continuou sendo fabricada estatuetas de terracota do estilo grego, né, com as características da escultura grega, tanto pelos romanos, né, que foi passado ali muitos aspectos da cultura grega para os romanos, tanto pela resistência grega ali que existiu, né, porque a cultura grega ela resistiu durante o Império Romano. Então, eu fiz uma periodização também, de novo, bem arbitrária, né, que a gente sabe que trabalhar com periodização é complicado, né, não existe um dia que fala, pronto, agora acabou esse período, a partir de amanhã é outro. Mas a gente tem que trabalhar com data, né, para poder dar uma noção melhor. Então, no período arcaico, que durou ali do século VIII ao VI, durante o século VIII, o VII e o VI antes de Cristo, as estatuetas, elas representavam, na maioria, deusas da religião grega. Como que a gente sabe disso? A gente identifica por meio da presença de atributos e objetos relacionados a certas divindades, ou a divindade de uma forma geral, tá? Eram utilizadas como oferendas votivas, depositadas em santuários e sepulturas. Então, elas eram oferecidas aos deuses, né, depositadas em altares de santuários, em depósitos votivos mesmo, que era buraco mesmo, é um lugar onde era depositado várias oferendas e sepulturas, né? Então, quando a pessoa falecia, colocava estatuetas daqueles deuses junto
né, com o corpo da pessoa. Coloquei aqui 2 estatuetas de exemplo. No período arcaico, as estatuetas na região grega da Beócia eram mais ou menos assim. Tinha esse padrão geométrico, e aqui o que eu falei da identificação, né? Que é esse polos, esse acessório de cabeça, é um atributo que indica divindade, indica poder e divindade. Então a gente sabe por conta disso. A forma que ela está sentada também. Sentada, assim, meio que entronada. Isso também indica poder e divindade. Então a gente não sabe de qual deusa se trata. Pode se tratar de Atena, de Deméter, de Ártemis, né? Mas é uma deusa. Também faziam figuras zoomórficas, igual esse cavalo, que está aqui do lado, ele era bem produzido em larga escala, esse cavalinho, com o cavaleiro em cima, né? Às vezes ele tem perna, às vezes ele não tem. Essas aqui também, né, são, do mesmo jeito, elas usam polos, que indica divindade. Essa está sentada entronada, né, a outra está em pé. E aqui, algumas aparecem nos padrões geométricos, outras são mais simples, não aparecem. As que mais aparecem padrão geométrico na região da Beócia, né, na Grécia Central. E essa aqui é a mais lisa, ela é da região da Ática, que é onde fica Atenas. No período arcaico também apareciam essas figuras antropomórficas, né, de pessoas fazendo coisas do cotidiano. Então, tem uma mulher tomando banho, uma mulher fazendo pão, né, cozinhando ali no forno, segurando um bebê ali, uma senhora, e os animais, né, figuras zoomórficas. Bode, ali tem uma coisa, acho que é um cachorro, tem até uma fantástica aqui, que é um ator montado num ganso gigante, tem os cavaleiros de novo ali, esses daqui estão mais elaborados com perninha. O clássico, né, que daí começa no século V, dura o século V e o IV a.C., as estatuetas elas continuaram a ser majoritariamente representações de divindades femininas, mas a técnica evoluiu e as peças passaram a possuir maior naturalidade e diversidade nas cores. Então apareceu a policromia, né? Vou pintar com cores diversas a estatueta, não só decorar com preto. As funções permaneceram basicamente as mesmas, votivos e funerários. Os locais de achado são muito similares. Então, a gente tem estatuetas como essas aqui. É a Leda, a gente sabe que é Leda, porque ela tá com um cisne embaixo do braço, então do mito Leda e Zeus, né, metamorfoseado em cisne. E aqui do outro lado, figuras também usando polos, que é o que indica a divindade. E aqui, os rapazes nus, é um mistério, a gente não sabe se trata de deuses ou sacerdotes ou simplesmente jovens homens mesmo, né? Mas aparece bastante no período clássico na região da Beócia. Aqui, uma estatueta ática, né, que são 2 mulheres aqui. Provavelmente essa que está nua, com seios nus, se trata de Afrodite, porque sempre que aparece na arte grega, geralmente é Afrodite feminino. E a outra pode ser Deméter, Atena, né, ela está mais reservada, com uma roupa mais fechada, e está usando o polos na cabeça também, na diadema também. Aqui do outro lado é um brinquedo. Acreditamos que era um brinquedo, que os braços eles eram articulados. Tem um braço que tá aqui ainda, o outro não tá mais. Aí tem o troninho da boneca, o vasinho, o sapatinho, né? Brinquedo de criança. Essa aqui, se eu não me engano, ela tava numa sepultura de criança. Essa aqui também, uma estatueta. Aqui já aparece a policromia, que a gente consegue identificar diversas cores nessa estatueta. A gente consegue ver o caimento, né, do drapeado, do tecido. As técnicas de trabalho do tecido mudaram muito, né, que antes era inexistente detalhamento do tecido, era só o desenho, né? Agora a gente tem o detalhamento entalhado no tecido. Aqui também, a gente acredita que seja Ártemis, por conta da roupa de caçadora, do animal aqui do lado, né? Uma deusa também, mas assim, bem mais detalhada e bem mais trabalhada do que no período anterior. Aí vem o helenístico, que é o último período da civilização grega, né? Que do século III até o a.C. Surgem algumas estatuetas conhecidas como estilo Tanagra, representavam jovens mulheres e meninas. Não possuem mais os atributos religiosos facilmente identificáveis de outrora. Essas estatuetas, elas representam o ápice técnico e estilístico da estatuária de terracota grega. Então, eles atingiram ali o auge da técnica, né, da finalização, do detalhamento, da produção, com esse estilo. Significados diversos. Elas podem ser sacerdotisas, mulheres comuns, ou até mesmo deusas. Não é porque ela não tem um atributo religioso que ela não pode ser uma deusa. Porque nesse período helenístico,
foi ali onde a Grécia estava se tornando um lugar mais cosmopolita, estava acontecendo ali uma integração em todo o Mediterrâneo, né? Uma espécie de globalização antiga, né? Que agora tem o nicho da história global, trabalha bastante com isso, né? Uma ideia de redes, de contatos complexos, com as conquistas de Alexandre o Grande. Então, estava uma coisa cosmopolita. Então, Atenas estava praticamente uma Nova York, né? Então, a gente não sabe se elas não tem nada a ver com religião, só porque elas não têm atributos que de cara eu olho e falo, ó, é uma deusa, né? Ou é uma sacerdotisa. Porque elas podem ser. A religião, ela estava muito diversificada nesse período, né? A polis, ela estava muito mais aberta do que nos períodos anteriores. E a figura da mulher também mudou muito. Então, a gente tenta, na minha pesquisa, meu objeto de pesquisa do mestrado são as tanagras. São essas estatuetas que eu vou mostrar. E eu quero entender, quero compreender o que elas significavam dentro dessa sociedade. Qual relação elas têm com esse advento da helenização, do cosmopolitismo, da globalização antiga, das integrações no Mediterrâneo. O que elas querem dizer? Elas são sinais de mudança, elas são sinais dos tempos. E a gente tenta entender, né, como essas mudanças se refletiram ali na arte do Coroplata, nesse artesão que trabalhava com argila. Como ele reagiu com a arte dele às mudanças. Então, são essas estatuetas. Essa aqui, que está bem colorida, ela foi restaurada no século XIX. Por isso ela está com as cores tão vivas. Ela foi restaurada indevidamente, né? Foi pintada por cima. Mas elas eram assim. Então, é gritante a mudança, né? Lá do início para agora. Isso é um auge estilístico e técnico da produção de terracota, da produção coroplástica. Tá? Essas peças, elas eram dessa forma, o caimento da roupa muito trabalhado, acessórios moldados separadamente, muitas cores, mais de 5, 6 cores em uma única peça. Que essa estatueta aqui, ela é nossa lá do MAI. A gente tem 2 tanagras, né, desse estilo, e outras que são de outros locais da Grécia, mas inspirados no estilo. Então, a gente tem um mini acervo ali, né? Uma das dificuldades de a gente trabalhar com arqueologia clássica em detrimento da brasileira é que você não tem acesso tão fácil ao material. O material, a maioria das vezes, não está aqui no Brasil, né? Em contexto arqueológico é praticamente impossível a gente ter acesso, mas a gente tem acesso ao material de acervo. Então, a gente sempre trabalha com acervo, né? Nunca a gente trabalha diretamente com material escavado. Então, é sempre com acervo, que outra pessoa retirou do contexto, geralmente sem escavação sistemática, então a gente não tem informações sobre o local de achado dessas peças. Isso dificulta bastante o trabalho, mas a gente tenta trabalhar, então, basicamente com acervo, as informações que a gente tem, né? Trabalhar com o que tem. Então, essa estatueta aqui é nossa, lá do acervo do museu. Essas aqui são 2 exemplares de tanagra que estão no Louvre, são os exemplares mais detalhados, mais bem feitos, mais muito meticulosamente finalizados que a gente tem. Tá? Então, elas têm 30 centímetros de altura, elas são dos maiores exemplares também, e elas estão muito inteiras, elas foram encontradas muito preservadas. Bom, acho que já devo ter até passado o tempo, então, para eu não me exceder muito, gente, é isso. Fiz uma introdução bem básica do que é a coroplastia, do que são as estatuetas, usos e funções, e o que eu estou trabalhando na minha pesquisa, tá? Espero que tenha dado para compreender ali bem por cima, né, o que eu estou trabalhando, que a gente faz lá, e muito obrigada. Obrigada, Ana, bem pontual. Obrigada, gente. Lembrando que no final de todas as apresentações, a gente vai abrir para perguntas. Tá. Então, vamos seguir para a apresentação de Fabiano Henrique do Nascimento. Considerações preliminares acerca da tecnologia lítica e cerâmica do conjunto artefatual do sítio arqueológico Riacho do Peixe 1, no município de Carnaíba, em Pernambuco. Bem, boa tarde, pessoal. Todo mundo está vendo aí? Estamos vendo sim, Fabiano. Bem, pessoal, então, boa tarde de novo. Então, meu trabalho é esse, é bem introdutório, bem preliminar, mas assim, ele pode abrir um leque de outros trabalhos, né? Então, trabalho
o título é esse, Considerações Preliminares acerca da tecnologia lítica e cerâmica do conjunto artefatual do sítio arqueológico Riacho do Peixe 1, município de Carnaíba, Pernambuco. E aqui, deixa eu agora. Tem uma pequena introduçãozinha, né, sobre o que nós temos no estado de Pernambuco, né, até o presente momento. Boas sínteses, né, sínteses arqueológicas sobre diversos temas dentro do estudo dos grupos pré-históricos. Então, nós temos sínteses consideráveis sobre grupos ceramistas, tradições e subtradições rupestres, práticas funerárias e indústrias líticas. Todos esses trabalhos, né, foram resultados de pesquisas sistemáticas desde a década de 60. Mas, apesar de tudo isso, nós ainda temos grandes lacunas no estado. Pernambuco é um estado pequeno, mas, infelizmente, nós ainda temos lacunas diversas em diversas regiões do estado. Né? E nosso recorte, vamos dizer, maior hidrográfico, né, desse sítio arqueológico é a bacia hidrográfica do Rio Pajeú, que é a maior bacia hidrográfica do estado de Pernambuco, que apesar de possuir diversos tipos de sítios arqueológicos, desde grafismos, a tradição nordeste, agreste, gravuras rupestres, desde fazendas coloniais, nós infelizmente não temos um panorama cronológico e tecnológico dessas ocupações pré-históricas. Em outras regiões do estado, né, nós já temos maiores informações sobre a tecnologia, seja lítica, cerâmica, de diversos grupos pré-históricos. Então, a gente tem como no município de Araripina, com os trabalhos desde a década de 1980, na Lagoa do Uri, em Salgueiro, no Médio São Francisco, no Vale do Rio Mochotó, e aqui alguns exemplos de trabalhos realizados desde a década de 80, certo? Aqui a gente tem um mapa, né, de grande parte do agreste pernambucano e do sertão pernambucano, para a gente entender melhor essa distribuição de alguns estudos, de alguns sítios e áreas de estudo. Né? Os pontinhos em lilás são sítios arqueológicos, né, de grupos ceramistas, e também nós temos, né, a elipse, né, nós temos principalmente o círculo na Chapada do Araripe, principalmente ali em Araripina, como eu falei, os trabalhos desde a década de 80, e nós temos também a elipse no Médio São Francisco, que nós temos ali desde o trabalho de Valentim Caldeirão, tá certo? Que ele pôde definir a tradição itaparica, toda aquela questão. E depois de todos esses anos, nós temos também, posteriormente, na década de 80, o Médio São Francisco foi alvo de diversos trabalhos devido ao projeto Itaparica de salvamento, né? Nós temos a margem pernambucana, com os trabalhos de Gabriela Martins, Jacioneira, Silva, entre outras pessoas. Então, são mais ou menos esses contextos, alguns sítios arqueológicos que nós encontramos maiores informações sobre a tecnologia lítica e cerâmica de grupos pré-históricos. Então, aqui, não sei se dá para ver pelo mouse, então aqui nós temos, né, a Lagoa do Uri, a Serra da Cacaria, também foi um trabalho, no topo da serra tem um sítio interessantíssimo para o estudo dos grupos pré-históricos ceramistas. Aqui nós temos o sítio Xilili e o Alcobaça, e dois sítios aqui próximos, né, dos grupos ceramistas Tupi. E em vermelho é o sítio que a gente está trabalhando agora. Como vocês podem ver, está bem delimitado aqui. Tudo isso aqui é a bacia hidrográfica do Rio Pajeú, para vocês terem uma noção da dimensão dela. Mas, infelizmente, né, apesar da quantidade de sítios arqueológicos, de grafismos, de grupos ceramistas, nós ainda temos muita lacuna sobre a ocupação desses grupos pré-históricos. A única datação que nós temos é de 510 anos para um sítio no topo das serras ocidentais aqui, esse sítio aqui. Então, fora isso, nós não temos maiores informações cronológicas. E outra coisa interessante que nesse sítio que a gente está trabalhando agora, ele está localizado em parte num terraço fluvial, né? Infelizmente, fora desse eixo, né, dessa elipse aqui, onde foram identificados diversos sítios arqueológicos em terraços fluviais, chamados por Gabriela Martins de oficinas líticas, como acampamentos temporários, nós temos poucas informações sobre a ocupação de grupos e outros terraços fluviais. Então, todos os rios do sertão pernambucano, né, são afluentes do Rio São Francisco, mas ainda nós temos grandes lacunas sobre a ocupação, como se deu a ocupação desses terraços fluviais. Então, aqui nós temos ponto em vermelho, a localização do sítio em questão, certo? E tudo isso aqui é a bacia hidrográfica do Rio Pajeú. É interessante notar a posição geoestratégica dela.
Então, ela faz ligação com o Rio São Francisco, com a depressão São Franciscana, né, que tem uma importância arqueológica gigantesca. E aqui nós temos também a sua vizinhança hidrográfica, tanto a parte leste, no estado de Pernambuco, a bacia do Rio Mochotó, aqui nós temos a bacia do Rio Paraíba e aqui do Rio Piranhas-Açu, ou seja, então essa bacia do Rio Pajeú está bem, né, rodeada de outras bacias hidrográficas importantes desde o ponto de vista arqueológico. Aqui a gente já tem mais um recorte em escala maior, para a gente entender melhor a localização do sítio. Então, o ponto em vermelho é o sítio arqueológico, né? Tudo isso aqui é o município de Carnaíba, certo? Então, o ponto vermelho é o sítio arqueológico e o ponto amarelado é a sede do município. Então, só para a gente se localizar melhor, né? Aqui nós temos no estado de Pernambuco a localização e também o sítio está bem localizado, ou seja, ao sul, nós temos tudo isso aqui, é uma bacia sedimentar interior, certo? A bacia sedimentar de Fátima, que também é uma das maiores concentrações de sítios arqueológicos de grafismos do semiárido pernambucano. E ao norte, aqui, toda essa área, nós temos as serras ocidentais do Planalto da Borborema, que faz divisa, né, que corta tanto o estado de Pernambuco quanto o estado da Paraíba. O sítio arqueológico está localizado no pé de plano central do Planalto da Borborema, com aproximadamente 490, 500 metros de altitude em relação ao nível do mar. Então, deixa eu só voltar uma coisa aqui para mostrar para vocês. Então, no Médio São Francisco, como eu falei, nós temos mais trabalho sobre o assunto, né? Então, os terraços fluviais do Médio São Francisco, eles foram ocupados de forma temporária, acampamentos temporários de grupos caçadores-coletores e também, né, pescadores, e os sítios localizados no terraço fluvial do Baixo São Francisco, né, nós já temos também evidências de ocupação de grupos ceramistas, como o sítio Justino, Jerimum e o São José, entre outros, estudados desde a década de 1990. Bem, então aqui a gente tem algumas informações básicas sobre o sítio, né? O sítio foi chamado de Riacho do Peixinho devido à localidade, então ele está localizado no município de Carnaíba, e também outro que deixa 3 quilômetros a nordeste da sede municipal e 17 quilômetros a sudoeste da cidade de Afogados de Engazeira. Esse sítio, infelizmente, ele foi fruto de achado fortuito, né? Um morador, ele me contactou após encontrar uma lâmina polida, que a gente vai ver logo mais, e foi feito um pequeno levantamento do local para se entender melhor se era um sítio ou se era uma ocorrência. Então, o sítio, a partir desse levantamento do local, né, a gente levou em consideração tanto o terraço fluvial quanto o embasamento cristalino. Então, o sítio, o material encontrado, ele está localizado a céu aberto, né, totalmente na margem esquerda do rio Pajeú, né, como eu falei, né, uma parte no terraço fluvial do referido rio e uma porção no embasamento cristalino. Então, o material localizado até agora, né, nós temos artefatos líticos lascados, polidos e artefatos cerâmicos. A partir da dispersão aproximada, né, do material encontrado, foi traçado um poligonal de aproximadamente 30 quilômetros quadrados. E aqui alguns dados ambientais rápidos para a gente entender o entorno do sítio. Como é uma área da caatinga, né, a vegetação é do tipo caatinga caducifólia, arbustiva, e caracterizada pela presença de marmeleiro, catingueira, jurema, umburana, quipá, e também existe grande quantidade de árvores da espécie exótica algaroba. Bem, aqui dá para ver melhor, né, o sítio numa escala bem maior. Aqui a gente pode ver o rio Pajeú represado, né, que foi feito um represamento pela prefeitura municipal alguns anos atrás. E dessa forma a gente tem o quê? Ambas as margens, né, a gente dá para ver a imensa utilização dos terraços fluviais para práticas agrícolas, certo? E então, nessa forma, está bem delimitado aqui, né, onde foram encontrados alguns vestígios cerâmicos só no terraço fluvial, e a estrada aqui meio que é um divisor de águas, ou seja, dessa estrada aqui vicinal que corta a poligonal do sítio em direção ao rio, quase são os terraços fluviais, nós encontramos os terraços fluviais, e para cima, ao sul, nós encontramos já o embasamento cristalino. Não sei se dá para ver, mas assim, essas áreas aqui são todas, né, afloramentos de gneiss do sítio. E aqui, consequentemente, a casa dos moradores,
toda essa parte do terraço fluvial é usada para agricultura, né? Mas, felizmente, a gente tem uma área bem preservada de mata nativa, tá certo? E aqui a gente tem a localização no estado de Pernambuco, do sítio. Então, aqui a gente tem tanto uma foto para cada área, vamos dizer assim, uma área, tanto essa primeira foto a gente tem do embasamento cristalino, certo? Então, aqui a gente tem a casa dos moradores, então dá para ver até resquícios de plantação de milho, certo? É uma área já bem revolvida pelo processo de agricultura, e aqui, né, essa foto na direção leste-oeste, nós temos o terraço fluvial, o trecho do terraço fluvial do Rio Pajeú, aqui mais à direita a gente tem o terraço, o próprio Rio Pajeú represado. Então, nós encontramos artefatos nesses dois espaços, vamos dizer assim. Então, aqui a gente tem algumas fotos desse material encontrado, certo? Então, a gente tem material lascado, principalmente. Encontramos material em quartzito, seixos de quartzo, que existe uma grande quantidade, uma fonte de seixos de quartzo bem próximo do sítio, então esse material do local, em sítio, também foi usado para a produção de ferramentas, tá certo? Então, aqui a gente já tem algumas fotos mais tratadas, certo? Então, aqui a gente tem possíveis instrumentos trabalhados em... Todo esse material foi encontrado na superfície, não foi feito nenhum tipo de intervenção em subsuperfície. Então, o sítio já está passando por um processo de cadastramento no IFAM. Então, aqui a gente tem mais exemplos de material encontrado, certo? E uma coisa interessante desse sítio é que são encontradas matérias-primas que não são típicas da região. Então, foi feito um trabalho, até agora, preliminar, mas assim, tá, espero que nos próximos anos seja feito um trabalho mais duradouro no sítio, então, para se entender a litologia desses artefatos. Então, aqui nós temos, possivelmente, uma lasca, então, um material, e aqui, material trabalhado com estigmas de lascamento. Então, todo esse material foi encontrado na superfície. Como a gente sabe, né, a Caatinga tem duas estações bem definidas, então, assim, na estação chuvosa foi bem difícil de encontrar esse material, tá certo? Então, teve que esperar a parte da seca, do verão, para se ver mais algum tipo de material em superfície. Então, aqui a gente tem mais exemplos de matéria-prima que não são típicas da região, e aqui uma lascazinha encontrada na superfície do sítio, no embasamento cristalino. Todo esse material, principalmente o material lítico, encontrado principalmente no embasamento cristalino. Tudo começou a partir dessa lâmina polida, fragmentada, como a gente pode ver aqui, o cume dela fragmentada. Nós não sabemos até agora, né, infelizmente, se ela foi usada e descartada posteriormente, ou se foi algum processo pós-deposicional. Então, o morador encontrou essa lâmina polida, encontrou a lâmina polida, entrou em contato comigo, e a partir daí, né, gerou todo esse pequeno levantamento para se entender melhor o contexto, se era uma ocorrência ou se era um sítio mesmo arqueológico. E aqui, né, dando continuidade ao material polido, assim, com relação à lâmina polida, nós não quisemos, né, filiar a nenhum tipo de funcionalidade, já como o trabalho é bem preliminar, nós preferiríamos chamar de lâmina polida, aí com o posterior trabalho, né, os posteriores trabalhos que possam ser realizados no futuro, então aí uma análise mais apurada pode especificar o tipo de lâmina polida que esse material é. Então, para dar continuidade à parte polida do material, aqui a gente tem um pilão, não sei se dá para ver essa marca de abrasão, pilão fixo, né, no afloramento de Guinais, não sei se dá para ver bem, mas aqui tem uma marca de abrasão de polimento, tá certo? E aqui é o entorno desse pilão, ele está aqui em primeiro plano, se eu não me engano é aqui, e aqui é a estrada que eu falei para vocês, certo? Então, tudo isso aqui é afloramento de Guinais, e essa área aqui já são os terraços fluviais do Rio Pajeú. O morador também indicou esse bloco de Guinais, bem friável, mas com essa pequena cavidade, tá certo? Então, nós, para entender melhor se era algum temperismo natural, ou se foi feito a partir do produto de abrasão ou qualquer outro tipo de ação humana, em todo o entorno, nenhum afloramento de Guinais, nós encontramos esse tipo de cavidade, né? Então, possivelmente pode indicar aí algum tipo de quebra-boquinho, algum tipo de outro tipo para processar algum outro tipo de material,
E aqui nós temos alguns fragmentos cerâmicos. Foram encontrados apenas 3 fragmentos cerâmicos durante toda essa varredura na localidade. Então, nós temos, não foram encontrados nenhum fragmento decorado plasticamente, nem pintura. Então, aqui, a princípio, nós localizamos, a partir da análise preliminar, né, desse material, nós localizamos na pasta dos artefatos areia e cacos de argila moído, certo? Então, possivelmente, também não foi encontrado nenhum fragmento de borda, então, possivelmente, é bojo ou base. E aqui o maior fragmento encontrado, certo? Todos esses 3 fragmentos foram encontrados apenas no terraço fluvial, não foi encontrado durante, pelo menos, essa varredura do sítio, não foi encontrado nenhum fragmento cerâmico no embasamento cristalino. Então, a gente pode discutir já aí algumas questões de espaço ou áreas de atividade. Não sei se eu estou sendo mais bem... Mas, enfim. Então, aqui a gente tem algumas questões. Né? O nosso recorte foi a bacia hidrográfica do Rio Pajeú, que é a maior bacia do estado de Pernambuco e possui grandes potencialidades para pesquisas arqueológicas, como sitigrafismos de grupos ceramistas e fazendas de gado. Ou seja, dá para se discutir todo o processo de ocupação da região, desde as primeiras ocupações até, né, a consolidação das fazendas de gado. Mas, infelizmente, nós não temos ainda, né, grandes pesquisas que mostrem esse processo de povoamento da área. E como eu falei logo no começo, né, ela faz divisa com outras importantes bacias do ponto de vista arqueológico, tanto dentro do próprio estado de Pernambuco, quanto, né, em estados vizinhos. E como a bacia do Rio Pajeú está numa posição geoestratégica, ela pode ter servido como importante via de acesso entre essas depressões, entre as bacias hidrográficas do Norte e do Nordeste e a Depressão São Franciscana, como a bacia do Piranhas-Açu e a bacia do Rio Paraíba. Então, a partir desse pequeno levantamento que a gente fez, né, nós encontramos matérias-primas, né, apesar da matéria-prima usada como seixo de quartzo, é bem abundante no local, nós encontramos matéria-prima que não são típicas da região, não existe afloramento, possivelmente de gnais, de silexito. Nós não encontramos esse tipo de material na própria região, ou seja, uma matéria-prima exógena da região que pode indicar, né, comércio entre grupos ou mesmo mobilidade desses grupos. E essa questão da mobilidade já tinha sido encarada desde fontes etnohistóricas e, posteriormente, né, com fontes etnológicas, como nós temos aqui alguns exemplos de grupos que se moviam entre as ribeiras do rio Pajeú e Moxotó. Nós temos informações concretas sobre essa movimentação de grupos entre as ribeiras do rio Moxotó e Pajeú, e alguns grupos, né, que chegavam às margens do rio Pajeú e chegavam até mesmo ao rio São Francisco, certo? Então, aqui a gente tem uma pequena interpretação com relação ao material polido, pilão fixo, um afloramento de gnais, pode indicar um possível, né, processamento de raízes e plantas, e a lâmina polida, como eu mostrei para vocês, né, que desencadeou essa varredura no local, ela possui o gume fragmentado, poroso, possivelmente poroso, né, e poderia ter sido descartada, ou o gume pode ter sido quebrado por processos pós-deposicionais. Então, com esse pequeno trabalho, né, a gente pretendeu dar uma pequena contribuição para se entender melhor o processo de ocupação dos terraços fluviais. Né? Como eu falei, o rio Pajeú possui a maior bacia hidrográfica do estado de Pernambuco, mas, infelizmente, nós não temos grandes informações sobre a ocupação dos terraços fluviais. Então, esse trabalho pretende lançar provocações sobre a importância, né, de se trabalhar também com esses ambientes que são terraços fluviais, principalmente no semiárido pernambucano e nordestino. E acho que é isso, já passei o tempo, eu quero agradecer. Obrigado. Obrigada, Fabiano. Vamos então para o próximo, Leonardo Klink. Tá tudo certo aí, Leonardo? Eu vi que você talvez esteja com algum problema de conexão. Você está me ouvindo? Apresentar? Você está me ouvindo? Estou ouvindo sim. É que como tá armando o tempo aqui, a internet tinha caído. Então, até na apresentação, eu vou tentar ser um pouquinho breve, assim.
Se eu sumir do nada, é por conta disso. Eu vou iniciar. Então, temos agora Leonardo Klink com o trabalho dele, Os Espaços Sociais e Privados, através de uma arqueologia da família. Os rituais alimentares, a concentração de riquezas materiais e o comportamento de consumo nos sobrados dos Azevedos, em Lavras, Minas Gerais, no período entre 1830 e 1876. Tá aparecendo na tela? Ainda não. Não? Calma aí que... Pronto, agora começou. Pronto, está aparecendo sim. Bom. Lembrando, 15 minutos e pode ir. Pode deixar. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Leonardo Klink, sou graduando do curso de História da Universidade do Estado de Minas Gerais, unidade de Campanha, e eu vim apresentar hoje um recorte temático de uma pesquisa que está ainda no começo, em andamento, tanto que quando ela foi apresentar o título, estava 1830 a 1870, 78, se não me engano. Aí, por conta da pandemia e a dificuldade em ter acesso a algumas fontes, eu coloquei década de 1870 nessa apresentação de hoje, só para delimitar, deixar um pouquinho mais delimitado. Então, eu estudo as unidades domésticas aqui no sul de Minas Gerais, dando atenção aos grupos domésticos, né, membros da elite, na cidade de Campanha, que é a sul de Minas, e em Lavras. Eu venho pesquisando um grupo doméstico na cidade de Lavras, do século XIX, eu pesquiso a parte do o comportamento de consumo, como que parcialmente eles viviam, com uma abordagem interpretativa, né? E eu apliquei esse método que eu estou aplicando em Campanha à cidade de Lavras, então por isso que é uma pesquisa em andamento. Então eu estudo esse sobrado, ele pertenceu e foi construído pelo capitão Silvestre Alves de Azevedo, em Lavras, e eu dou uma ênfase ao estudo dessa primeira geração dele, que eu ainda não tenho uma data de construção para o sobrado, alguns memorialistas locais eles atribuem a 1849, a década de 1840, mas eu ainda não cheguei a uma fonte que comprovasse. Então eu estou tratando o período final da vida desse capitão, né, desse patriarca da casa, nessa residência, que seria 1870. Ele falece em 1878, então eu tento fazer uma análise do que está na casa, do que eles consomem na casa nesses momentos finais da vida. E como ocupação nesse prédio foi a família Azevedo, né, essa primeira geração, que era Silvestre, sua esposa, alguns filhos e a escravaria que até então é desconhecida. Depois ela passa para os herdeiros do capitão Silvestre Alves de Azevedo e vende para o município em 1907. E acaba se tornando o Fórum da Comarca de Lavras em 1909. Ele abrigou em meados do século XX a Prefeitura Municipal, a Biblioteca Municipal, a Agência dos Correios, a Casa da Cultura, que até funciona atualmente, né, desde 1984, e também cedia o espaço para diversos eventos culturais e artísticos. Então, esse é o sobrado. Como objetivo específico, por enquanto, eu tento compreender as escolhas desse sujeito a itens pessoais e destinados à alimentação, seja nos âmbitos privados e sociais, levantar dados referentes à concentração de riquezas do patriarca para detectar em quais categorias houve um maior investimento, e também analisar a documentação buscando observar se a presença, a ausência, a avaliação ou descrição de determinados objetos podem atuar como representantes e marcadores ou não de uma possível decadência social e econômica durante meados da década de 1870, que foi o que eu detectei na cidade de Campanha. Uma família com renome público, com um sobrado enorme. Ao analisar essa família, eu pude detectar que a fortuna, ela se vai em determinado momento da vida do patriarca. Eles gastam demais na década de 1840 e acabam vendendo sobrado. Isso reflete nos bens materiais, nos aparelhos de chá, café, eu dou foco a esses tipos de itens. Mobiliário. E aqui estou apresentando basicamente alguns conceitos, né, ao tratar essa arqueologia doméstica, né, levando em conta o próprio sobrado, a própria residência, como um mega artefato que abriga artefatos artefatos menores, um mega artefato que abriga outros, né?
E aqui algumas conceituações sobre unidade de habitação, sobre o domicílio, sobre como considerar as casas, como o domicílio enquanto nível em que grupos sociais se articulam diretamente com os processos ecológicos e econômicos, e a fundamental unidade de organização. Então, que tá, basicamente, alguns conceitos que eu já levantei, que eu acho interessante para a pesquisa. Aqui, como a metodologia, a principal que eu estou usando, ela provém da microhistória, né? Eu, como na área da história, eu trouxe a minha abordagem histórica. Então, é o método onomástico desenvolvido pelo Carlo Poni e pelo Carlo Ginzburg, né? Grandes nomes da microhistória. Então, eu busco em diversos aportes documentais, seja em jornais, na documentação oficial, memorialista, produzida hoje em dia na cidade, como que eles são, esses indivíduos, membros de um corpus elitista, são retratados em diversos momentos da vida. Seja, né, a gente tem que pensar que quem produz esse tipo de fonte, a gente não pode se submeter diretamente, confiar de olhos vendados, então confrontar também essa documentação e quem produz, para quem produz. Então, eu busco ver os títulos desse patriarca, né, que eu tenho, a maioria da documentação é referente a ele, e os títulos que ele vai ganhando ao longo da vida, para tentar entender quais sujeitos frequentavam esse sobrado, e o que poderia ser debatido. A humanidade, lógico, a humanidade foi detectada que é uma humanidade política, extremamente política, e uma documentação recente consegui levantar aqui esse sobrado ele sediava algumas reuniões, uma revolução que houve aqui em 1842, né, no sul de Minas, e tentar mapear que tipo de objetos eram utilizados em quais cômodos. Os objetos, talheres, pratos, compoteiras, avaliados como posso dizer, mais caras, elas eram utilizadas nos âmbitos sociais, e aquela menos decorada, menos avaliada, era utilizada nos âmbitos mais informais, com a família. Então, é isso que eu estou tentando detectar, com analisando essa listagem de bens. E aqui, alguns títulos que o patriarca Silvestre foi adotando ao longo do meu levantamento documental, como alferes e boticário, depois ele aparece como conselheiro, sócio e secretário da Sociedade Defensora de Lavras, e também o que esses títulos significam, entende? E como, né, no final de sua vida, como capitão, médico e capitalista. Aqui eu pude destrinchar esse Monte Mora, entender os privilégios, quais categorias ele privilegiou nessa residência. Então, o Monte Mora de 501 mil contos, 502.067 réis, e mais de 350 contos foram em dívidas ativas, foram em empréstimos, o que deviam a ele. E 60 contos, 632 mil em bens de raiz, ou seja, um valor muito alto em residências. E o que eu acredito que seja esse sobrado, que seria essa descrição, que é uma casa, a Rua de Santa Ana, esquina da Rua do Aquibão, que eu acredito que seja Aquibão, do lado de baixo, na avaliação de 4 contos. Então, aqui eu pude perceber que houve um maior investimento na mobília, em segundo, em itens produzidos em prata lavrada, ouro, finalmente em louça. Eu gosto de dar uma devida atenção à louça, porque dependendo das descrições nessas documentações, a gente consegue tentar datar essas peças. É muito interessante. Aqui é uma listagem com uma tabela com alguns itens, né, destinados à alimentação. Então, temos aparelhos de louça chinesa, que é o mais caro, porcelana, copos, tem alguns castiçais. E eu pude detectar também que essa nomeação ou seja, a mobília, prata lavrada, é de acordo com o inventário. Ela foi separada assim, com base na funcionalidade de alguns itens e no material que eles foram feitos. Então, aqui tem mais alguns. Temos lamparinas, pratos. Com uma pesquisa em andamento, eu pretendo mapear e separar certinho, tentar entender o consumo de quais itens ou quais matérias-primas foram privilegiadas. Levando em conta que os objetos eles são usados, são adquiridos, utilizados, há uma manutenção, eles são descartados, como funciona a Casa da Cultura ainda, eu venho tentando conscientizar do tipo de material que pode ser encontrado nos fundos, levando em conta como uma forma de comportamento, de hábito, jogar o material nos fundos, enterrar,
seja em lixeiras domésticas, seja só descartar no próprio piso de ocupação dos fundos. Então, aqui temos uma gravura do jardim privado para a residência, e aqui, ó, na figura 5, uma delimitação de onde pode ter esse material arqueológico que ainda não foi encontrado, de acordo com o pessoal da Casa da Cultura, que eu entrei em contato com eles mesmo à distância, e que tipo de materiais pode ser encontrado, né, fazendo esse levantamento. E aqui algumas considerações finais do que eu pude detectar até o momento, que Silvestre Alves de Azevedo privilegiou a posse de imóveis urbanos em Lavras e de algumas chácaras e terrenos no Rio de Janeiro. Que houve uma predileção a aparelhos de jantar, chá ou café e recipientes em porcelana primeiro, seguido de louça, cristal e vidro. Os possíveis ocupantes fixos do sobrado em meados da década de 1870 eram o próprio patriarca, um de seus filhos e a escrava Eva. Curiosamente, essa escrava, quando eu fui analisar a listagem de bens e procurar no próprio testamento se ele passou para alguém, a escrava, porque constava que não constava nenhum valor, nenhum tipo de valor à escrava, o que eu acredito que ele pode ter alforriado ela previamente. Eu estou analisando a documentação, mas eu não achei nenhuma documentação que comprovasse, mas que fosse uma escrava de dentro que tinha um contato mais íntimo com a família. Ela era uma consumidora ali, né? Ela vivia naquela residência, mas que havia uma relação mais doméstica, né? Um sobrado, não há senzalas, dificilmente vai achar um sobrado que tenha umas senzalas no fundo, mas que ela devia ter um histórico mais íntimo com a família e que não achei nenhum tipo de avaliação, não achei uma carta de alforria por enquanto. Então essa relação entre o branco e o preto na casa também me interessa. E, por fim, as escolhas pessoais dos objetos condiz com o renome e fortuna acumulado e mantido pelo capitão na década de 1870. Diferente do estudo de caso na cidade de Campanha, que foi decaindo, há uma ausência de inúmeros itens na listagem de bens, aqui há muitos itens e os valores são bem altos. Então, ele conseguiu manter o renome e, né, o consumo prevaleceu de acordo com a fortuna acumulada e mantida. Eu acredito que seja isso. É só finalizar aqui. Obrigada, Leonardo. Muito interessante. Então, vamos para o próximo, último, com Raquel Roldão Mastrosa e Sérgio Francisco Serafim Monteiro da Silva, com um trabalho intitulado Arqueologia do Envelhecimento, Estudos Osteoarqueológicos no Esqueleto FE 8723, do sítio Furna do Estrago, Pernambuco, Brasil. Boa tarde a todos. Boa tarde, Maria Luísa. Boa tarde, professor Sérgio. Me chamo Raquel Mastro Rosa, sou mestrando no programa de pós-graduação em Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco. Minha atual linha de pesquisa tem sido a arqueologia do envelhecimento através dos remanescentes ósseos humanos, e parte do que eu estou trazendo hoje, do que vou apresentar hoje, está diretamente relacionado a uma pequena parcela dos problemas encontrados durante a pesquisa. Então, para ilustrar e demonstrar a importância de estarmos revisitando determinados sítios já trabalhados e dados, nós trouxemos aqui hoje, no caso, um estudo de caso, um indivíduo, os dados obtidos em cima desse indivíduo, que bem ilustram a importância de revisão mediante a novas técnicas e métodos. Então, vou colocar aqui a apresentação. Eu peço, por gentileza, que alguém me confirme quando puder apresentar, quando estiver aparecendo. Tá certo, Raquel. Ainda não apareceu. Pronto. Pronto? Certo, eu vou iniciar, então. Então, como já foi dito pela Maria, o título do trabalho, Arqueologia do Envelhecimento, Estudos Osteoarqueológicos no Esqueleto FE87 do sítio Furna do Estrago, Pernambuco, Brasil. É um trabalho realizado por mim, em conjunto e em orientação, do Dr. Sérgio Francisco Serafim Monteiro da Silva. E para ilustrar, dando sequência do que será apresentado, nós temos, a partir da introdução, a explanação sobre a arqueologia do envelhecimento,
as estimativas de idade à morte na arqueologia, o sítio Furna do Estrago, que fica localizado em Pernambuco, Brasil, o esqueleto em questão, as considerações finais e as referências citadas. Bom, partindo, né, da introdução, é óbvio que eu não poderia deixar de começar o trabalho explanando e conceituando o que seria o envelhecimento humano. Né? O envelhecimento humano ele é um processo universal a todos os seres vivos, entretanto, ele é muito individual e, de toda forma, ele é deletério, né? Ele é degenerativo. Papa Léo Neto, em 2017, ele conceitua como um processo dinâmico e progressivo, no qual há modificações morfológicas, funcionais, bioquímicas e psicológicas que determinam perda de capacidade de adaptação do indivíduo ao meio ambiente. E, sendo este um conceito muito utilizado pela biologia, medicina, sobre o envelhecimento humano enquanto um processo fisiológico, nós temos a contraposição, né, que seria a velhice, que é de caráter identitário, né, uma construção histórica, uma construção social, que provém da identificação do envelhecimento, né, da condição de envelhecimento fisiológico nos indivíduos, né? Então, a sociedade, o próprio indivíduo, ele percebe esse processo e o grupo no qual ele está inserido, eles acabam construindo uma identidade por volta desse fenômeno. Dentro da arqueologia, né, nós temos o envelhecimento estudado de forma mais pormenorizada, como sendo um foco de estudos dentro da osteoarqueologia, né, que é uma disciplina que estuda os remanescentes ósseos humanos a partir dos seus remanescentes, né, dos vestígios ósseos do que nós temos, principalmente nos cemitérios, e a partir de então, de determinadas identificações de problemas, nós propomos uma revisão de dados, né, no sítio Furna do Estrago, que é o sítio no qual eu estou conduzindo minha pesquisa de mestrado. E para situar a temática, né, da arqueologia do envelhecimento, é uma temática muito recente dentro da arqueologia, como um todo. O primeiro trabalho foi publicado no ano de 2001 por Stig Wellinger, né, seguido depois de 2 trabalhos que se destacam por Joe Appleby em 2010 e 2017. Ao todo, de forma internacional, nós temos a publicação de 10 trabalhos. No Brasil, por parte do MAI-USP, né, nós temos um artigo publicado e um minicurso que foi realizado neste ano, né, em julho deste ano, que tem essa mesma temática, né, trabalhar o envelhecimento dentro da arqueologia. E no decorrer dos estudos, nós percebemos alguns problemas metodológicos, né, e teóricos que eles acabam meio que justificando, digamos assim, a ausência de estudos relacionados a essa temática, né? Ao passo que nós temos estudos de gêneros, binários ou não, né? Sobre a arqueologia da infância, a arqueologia das mulheres, nós não temos sobre os envelhecidos, né? Nós não temos sobre os indivíduos mais velhos. Então, dentro dos problemas metodológicos, foi elencado problemas relacionados a técnicas para estimar a idade à morte e os problemas de classificação etária. São muitos tipos, muitas formas de você classificar dentro da bioarqueologia, da osteoarqueologia. Então, isso acaba também acarretando uma série de problemas teóricos, né, que são problemas interpretativos, principalmente por parte da arqueologia funerária e da paleodemografia, que utilizam desses dados elaborados e propostos pela bioarqueologia. Eles se apropriam desses dados para fazer as suas determinadas interpretações. Entretanto, existe um erro, principalmente quando a classificação, né, como estamos classificando. Então, neste ponto, é necessário que tenhamos um diálogo maior com essas outras disciplinas da arqueologia. Dentro da estimativa de idade à morte, né, elas são técnicas e métodos para conseguir se inteirar de uma idade biológica do indivíduo, né, elas são elaboradas por médicos forenses, baseados em uma população de referência, né, uma população contemporânea com idade à morte conhecida. Elas não estão sendo suficientes para sanar os problemas do envelhecimento, que é de ordem individual e também populacional. Existem muitos fatores que interferem nos processos de envelhecimento humano, então isso acaba tendo sérios problemas também na elaboração dessas técnicas. Parte disso é que os desvios padrões, eles tendem a aumentar de acordo com a idade do indivíduo.
então acabam se criando grupos muito grandes. E também nós temos um problema de métodos, principalmente que nós não temos métodos desenvolvidos para a nossa população local. Então, os métodos, eles são realizados com populações de referências de outros países, né, europeus, asiáticos, norte-americanos. Então, estamos suscetíveis a um erro sistemático, né, e ao erro aleatório também. Então, as nossas estimativas de idade local, elas acabam tendo uma margem muito grande. Então, propomos, né, análises e novas metodologias complementares para identificação de indivíduos envelhecidos. Joana Sofer, ela propõe a arqueologia, ela analisa as idades através de um modelo tripartido, que é a idade biológica, a idade cronológica e a idade social. Falles e Lewis, em 2011, eles vão trabalhar em cima de um artigo, né, de classificações etárias na arqueologia, onde ele visa a classificação de adultos e não adultos, e também problematiza o old age, né, que seria o velho e envelhecido. Então, nós temos uma multiplicidade muito grande de classificações, de possíveis classificações. Isso acaba nos trazendo diversos problemas, porque cada técnica vai ter uma classificação diferente, o mesmo indivíduo pode envelhecer de formas diferentes. Então, essas classificações, além delas serem muito dispersas, muito vagas, quando nós não temos um consenso de como vamos classificar, nós perdemos também, né? Nós não podemos mais comparar sítios, nós não podemos comparar trabalhos, né? Nós não podemos comparar, por exemplo, idades de sítios por terem técnicas diferentes, por muitos pesquisadores não elencarem nos seus trabalhos quais foram as técnicas, quais são os desvios padrões em cima da idade de cada indivíduo estimado. Então, nós propomos, né, uma identificação dos indivíduos envelhecidos, pesquisas baseadas na gerontologia, na biologia e na osteologia, algumas metodologias complementares, né, que nos auxiliam nesse processo. Para tanto, com base no sítio que já venho estudando no mestrado, é o sítio Fernandes Trago. Ele é um abrigo sobre rocha. Ele foi escavado e estudado inicialmente, né, por Janete Lima, em 2 campanhas de escavação, uma em 1983 e outra em 1987. Sobre a necrópole, né, ele tem uma datação de até 11 mil anos, de restos de fogueira, de carvão. E no que nos interessa, né, nesse estudo, que seria a parte da necrópole, é uma ocupação de 2.000 anos, aproximadamente, né, e dentro dessa ocupação foram 200 anos de ocupação de cemitério. Então, nesse cemitério são encontrados enterramentos primários e secundários, foram exumados 83 esqueletos, né, e de acordo com estudos paleodemográficos realizados na década de 1980, a estimativa de idade à morte para indivíduos adultos, assim, a expectativa de vida, giraria em torno de 35 anos. Então, 35 anos aproximadamente, eles considerariam, né, foi considerado na literatura, que eles já eram indivíduos mais velhos. Bom, como estudo de caso, nós temos o esqueleto o FE 87.x, né, ele é um indivíduo masculino. Ele foi analisado em 1980 por Marília Melo e Alvin e Sheila Mendonça de Souza, né? As técnicas utilizadas para estimar a idade à morte não são publicadas em nenhum artigo, em nenhum trabalho. Entretanto, em comunicação pessoal, Sheila Mendonça de Souza, ela informou, né, que Marília, né, já falecida, ela havia utilizado dentogênese, né, que é a erupção dentária, e também a observação de fusionamento das linhas epifisiárias para estimar a idade à morte. Vale salientar que, naquele período, não se tinha uma gama de técnicas disponíveis, era muito restrito, né, esse conhecimento, hoje em dia nós temos. Então, eles acabaram, tem na literatura, né, que esse indivíduo, ele era um adulto jovem, né, foi colocado como um adulto jovem, e quando em laboratório nós estávamos refazendo as análises, nós percebemos que ele tinha características de um adulto extremamente envelhecido, e não como um adulto jovem, como ele foi colocado.
A estimativa de idade à morte disponível foi realizada com base na superfície auricular do ilho. A idade que obtivemos foi de 72,2 anos, né, com uma margem de erro, um desvio padrão de 12,7. Nós não sabemos qual que seria o erro dessa técnica, né, que ela foi baseada em uma população europeia para esse grupo, para esse indivíduo em questão. Outras técnicas não puderam ser aplicadas devido à condição do indivíduo de preservação, por exemplo, a análise da obliteração das suturas ectocranianas, né, o indivíduo ele encontra-se ainda com fragmentos de cabelo, ele ainda tem o cabelo, né, e fragmentos de cestaria acoplados no crânio. Então, nós utilizamos de análises de outros biomarcadores de envelhecimento. Então, nesses biomarcadores, nós verificamos alterações craniofaciais, né, uma maior convexidade do crânio, uma retração do alvéolo, né, do osso alveolar. Nós temos também uma diminuição craniofacial perante a outros indivíduos. Em alterações pós-crânio, nós temos remodelações dos corpos das vértebras, sinais indicativos e sugestivos de alterações degenerativas, né, e de ossificação das extremidades cartilaginosas ali do externo e do manúbrio. Também nós temos, como alterações degenerativas do envelhecimento, alterações nas articulações que sugeriam uma osteoartrite. Nós não trabalhamos com a osteoartrite como uma doença, porque a biologia, a medicina, ela já entende que isso é um processo natural. Então, ela também se encaixaria aqui nessa pesquisa como um biomarcador. Então, esse indivíduo, ele acabou demonstrando muitas alterações, né, esqueléticas que indicavam que ele teria pelo menos uns 50 anos. Então, são características e alterações que ocorrem somente depois de uma determinada idade, né? Elas não ocorrem antes. Então, por isso nós utilizamos, né, esse termo de biomarcador. Nós não temos uma idade exata, mas nós temos uma faixa etária aproximada de onde ele estaria ou não. Como, para encerrar, eu já estou quase que estourando o tempo, para concluir, né, nós temos uma necessidade de estudos pormenorizados sobre envelhecimento humano pela arqueologia e pela osteoarqueologia, né, tanto que deem visibilidade ao biológico como ao social, né, que a gente consiga repensar o que é ser velho, o que é estar envelhecido em grupos, em populações, em culturas que diferem da nossa, né. Nós temos uma mania de discurso normativo de que nós pegamos as nossas classificações e tentamos interpretar o passado com base nelas, e não necessariamente elas acabam sendo suficientes, né? Existe um problema muito grande associado à nossa cosmovisão. Nós também precisamos da revisão de dados publicados, né, e trabalhados mediante novas técnicas e metodologias disponíveis. Além desse indivíduo, né, outros indivíduos já que vêm sendo analisados, eles reafirmam que é importante que, quando se tenha novas técnicas, peguem esses dados e trabalhem em cima desses dados, e também nós necessitamos, né, de um desenvolvimento de metodologias apropriadas para estimar a idade à morte, para identificar indivíduos envelhecidos na arqueologia. Aqui algumas referências citadas. Obrigada. Obrigada, Raquel. Foi excelente. Assim, eu acho que eu posso dizer por toda a comissão que foi excelente todos os trabalhos. É muito feliz ver essa qualidade de trabalho, né? E acho que a gente pode abrir para as perguntas agora. O professor Sérgio, o senhor quer tomar as rédeas, ou como é que o senhor quer que eu faça? Que eu leia, o senhor lê, as perguntas que já estão no chat? Eu achei todas muito interessantes. Você está me ouvindo? Está muito baixinho, professor, o seu áudio. Todos estão me ouvindo? Dá para ouvir agora? Eu achei muito interessantes, todas elas, muito, muito boas. Eu fiz algumas questões que foram colocadas lá na chat, né? Aí você pode ficar à vontade. Eu acho que é basicamente aquilo que eu coloquei. Pronto, primeiro para a Ana, né? Eu não tenho certeza se no YouTube aparece esse chat, então vamos ler. Eu já sei que vocês já leram, já estão empolgados até para responder as perguntas. Muito interessantes também as perguntas.
Então, vamos começar por Ana, foi a primeira, né, apresentação. O professor Sérgio fez a seguinte pergunta. Ana, as estatuetas do período helenístico, entre 3 a 1 a.C., que representam figuras femininas do cotidiano, mostravam vestimentas bastante fechadas, que deixavam à mostra somente a face e, eventualmente, os dedos dos pés. Essa ocultação do corpo feminino, que é representada aqui, pode significar uma característica da sociedade grega em relação ao espaço feminino e suas restrições domésticas? Olha, eu adorei essa pergunta muito boa, porque ela justamente toca num ponto que eu estou abordando na dissertação. A minha dissertação está para ser entregue agora, meu prazo é dia 1 de janeiro. Então, assim, tô no limite, assim, então, o que tinha que responder, eu já respondi lá. Né? Então, sobre a vestimenta, o ponto mais importante desse estilo de estatueta é a vestimenta. A gente chega a essa conclusão abordando, analisando qualquer exemplar do estilo Tanagra. O que mais chama atenção nesse estilo é o drapeado, né? As duas principais peças da indumentária grega, nessa época, são duas peças, o kiton e o imation. O kiton é como se fosse um vestido, né? Aqueles panos, né, que eles usavam compridos. E o imation é um manto, é um pedaço de tecido, geralmente usado como uma capa pelos homens, assim, que preso nos ombros, e pelas mulheres, elas tinham diversas maneiras de arranjar esse tecido, né? Então, as estatuetas de estilo Tanagra, tem autores que consideram elas como estudos de drapeado. Eles falam que os escultores que as fizeram, eles estavam fazendo estudos de drapeado. Porque para poder esculpir aquilo, eles tinham que entender muito de como a roupa é vestida, o que você pode fazer com aquele tecido, como usar, como manusear, né? E quanto à representação, a gente cai, né, numa questão. Quem são essas mulheres? Por quê? Né, o porquê que era produzido com tanta atenção, com tanto, né, uma arte tão, que a gente chama de fine art, né? Não é uma arte popular, é uma arte consumida por pessoas da elite, não era barato uma estatueta dessa, né? Então, a gente pensa, quem são essas mulheres? Né? Por que eu vou fazer estatuetas de mulheres que aparentemente não são deusas? Quem elas são? Então, a gente chega a algumas possíveis respostas, que podem ser mulheres da alta sociedade. Por quê? Por conta justamente da roupa. Né? Esse tipo de roupa não era barato. Tem algumas que tem até detalhes em dourado na roupa, que possivelmente na roupa real eles eram feitos com ouro. Isso a gente tem por outros resíduos de roupa que sobraram, que não é muito, porque o linho, a seda, são materiais orgânicos, eles se desfizeram quase completamente. Mas tem resíduos de ouro nos remanescentes humanos, que a gente acredita que seja parte das roupas. Então aí você pensa, elas chegavam a vestir roupas costuradas com fio de ouro, decoradas com pó de ouro, com pigmento feito de ouro. E nas estatuetas também chegaram a pintar detalhes dourados com pigmento feito de ouro. Então você pensa, quem tinha poder para usar esse tipo de vestimenta? Né? E mais do que usar, quem sabe portar essa vestimenta? Como que a mulher, ela sabe rolar aquele pano todo de 5 metros de comprimento, fazer todos aqueles zigue-zague, colocar sobre a cabeça o mesmo pano que ela tá usando para segurar o braço e tal. Então, assim, aparecer em público, né, com aquela roupa, aí vem a questão da roupa fechada. Porque as mulheres, elas não podiam andar em público sem se cobrir, sem se fechar toda. Tem estudos até que falam que a mulher grega, ela andava só de véu na rua. Ela andava com a cabeça coberta, possivelmente o rosto, em algumas regiões da Grécia, com o rosto todo coberto, aparecendo só os olhos. Né? Isso foi um pouco negligenciado, porque a Europa não queria associar
a imagem da Grécia Antiga, que é o berço da civilização europeia, racional e tudo mais, estético, com o véu, que é uma coisa associada à cultura árabe, à cultura muçulmana. Eles não queriam associar isso. Então foi meio que encoberto. Vamos fingir que a gente não entendeu o que é esses véus no rosto das mulheres. As tanagras, tem muita tanagra com véu, só tem o olho de fora e tudo mais, e isso foi encoberto mesmo, na arqueologia ali do antiquarianismo, né, o século XVIII, XIX, que foi quando foi surgindo essa arqueologia, né, que não era bem arqueologia ainda, não tinha interesse em trazer à tona esses aspectos da vestimenta, ignoraram mesmo, né. Então, hoje tem alguns estudos sobre o drapeado, sobre a vestimenta feminina, que apontam o uso do véu, do imation, na verdade, desse manto, usado como um véu para cobrir o rosto. Então, a mulher, quando ela aparecia em aparições públicas, ela estava o mais coberta possível, né? Você vê que nem roupa de alça elas usam nas estatuetas, ela usa o vestido por baixo, mas ela usa aquele pano todo em cima. Então, as hipóteses são mulheres, né, de elite, que estão em festivais religiosos, festivais políades, peças de teatro, locais assim, e para aparecer em público elas colocavam as melhores roupas e toda, né, tampada, né, não aparecia sem se cobrir, inclusive muitas vezes o rosto, a cabeça, dependendo da região, dependendo de onde ela vai, né? Eu vou num jogo, né, numa Olimpíada, eu vou num teatro, né, numa leitura de poesia, eu vou de um jeito. Aí se eu vou num festival religioso, eu tenho que me cobrir, eu tenho que cobrir todo o meu rosto. Então a gente acredita que sejam mulheres que estavam nesses locais públicos, aparições públicas. E quanto à pergunta sobre local, a pergunta foi especificamente sobre restrições domésticas. A gente acredita que no período helenístico, a mulher era um pouco mais fácil, né? Ela podia sair um pouco mais, ela tinha um pouco mais de permissões para fazer certas coisas em público e a certos locais, que anteriormente não tinha. Então, a gente vê que simplesmente o fato de existirem representações na escultura de mulheres que não são deusas, né, que a gente acredita que não são, já é um indicativo de que elas tinham um pouquinho mais de liberdade e que eram enxergadas finalmente, como seres humanos. E não como coisas, né? Não aí que todo mundo era feminista na Grécia helenística, que todo mundo tá liberal, não é isso, né? Elas saíam só acompanhadas, né, do marido, dos pais e tal, mas elas podiam se vestir daquela forma, e ainda, além delas poderem, ainda acharam por bem fazer estatuetas delas e vender, né, e assim, de uma maneira, fez um sucesso, assim, a Tanagra, ela foi produzida em Atenas primeiro, depois ela foi para a região de Tanagra, que é na Grécia, na Beócia, e ela circulou ali até o Egito, ela circulou na Itália, ela circulou no Egito, então, assim, todo lugar que tinha cultura helênica, tinha Tanagra, era uma peça super apreciada. Então, quanto a vestimenta em relação à restrição, né, ao espaço feminino, eu acredito que significa só de existir esse tipo de estatueta uma melhora em relação à visão da figura feminina nesse período, né, mas não que tenha ficado tão mais fácil, porque ainda ela tá ali toda tampada e tudo mais, né, não que não exista arte com elas nuas, que a gente sabe que a arte grega produz muita escultura no feminino, mas todos eles se tratam de Afrodite de alguma maneira, né, então só Afrodite nua, as outras mulheres todas tampadas. Então, assim, um dos pontos principais desse tipo de estatueta é a vestimenta mesmo, é entender. Um dos grandes pontos que eu quero ainda abordar em pesquisas futuras, porque no mestrado eu tive que fazer uma coisa bem mais introdutória, né? Não consegui me aprofundar tanto, porque mestrado não dá muito, né? Uma coisa que eu ainda quero fazer é entender melhor essa questão da arqueologia do corpo. Como que a vestimenta diz tantas coisas pra gente. A vestimenta e a forma que ela está sendo usada, né? Para que finalidade, como eu estou, ainda mais o imation, que é um pedaço de pano que tem N maneiras de enrolar. E cada jeito que eu enrolo significa uma coisa. Se eu coloco em cima da cabeça, significa uma. Se eu coloco no rosto, significa outra. Se eu deixo aparecer meu ombro, eu sou um pouco mais liberal. Se eu tampo tudo. Então, assim,
é um leque aí gigante de possibilidades, né, para entender. Uma pena que a gente não tem muita informação contextual dessas estatuetas, porque elas foram ilegalmente escavadas no século XIX e vendidas para os colecionadores de arte franceses, ingleses ali. Então, os moradores ali da região, que é uma região rural da Grécia, eles viram nisso uma oportunidade de ganhar dinheiro, né? Então, eles acharam, por acaso, e pegaram tudo e venderam. Aí, conforme eles iam achando, eles iam tirando e vendendo, tirando e vendendo. Então, a gente não tem muita informação. Mas o que tinha ali junto? Né? Era necrópole da cidade. Então, a maioria estava dentro de sepultura. Mas sepultura de quem? Era feminina? Era masculina? Quem eram essas pessoas que estavam enterradas ali? E com qual outro mobiliário funerário que estava ali, né? Isso a gente não conseguiu muito informação, porque a escavação foi totalmente não sistemática. E tem essa questãozinha, que é um problema bem grande, porque a arqueologia a gente trabalha com contexto, né? Sem contexto fica um pouquinho difícil. Então, a gente tem que se basear por outras cidades que tinham Tanagra, que não aconteceu esse tipo de roubo, e em que contexto elas estavam nesses outros locais. Aí a gente consegue mais ou menos tirar algumas conclusões. Mas é isso, deixar eu fico falando aqui até amanhã, gente. Então, espero que eu tenha respondido a pergunta. Respondeu mesmo, foi muito bom. Respondeu e foi além. Foi muito esclarecedor e curioso, né? Então, acho que é difícil a gente não se apegar ainda à Grécia, ao Egito, essa arqueologia que nasceu assim do coração da gente. O amor da arqueologia vem muito desses lugares, né? Nasceu nesse contexto, né? Se for ver, as escavações começaram todas ali no Egito, na Grécia, né? Em Roma. É sempre muito fascinante, né? A arqueologia por si só já é fascinante. Nesse contexto, eu acho que... Sim, é romantizado, né? É bem romantizado, né? Essa questão. E teve esses os problemas que englobam ter sido feito dessa forma, né? Então, eles mostraram o que eles queriam mostrar e o resto foi destruído, né? Então, tipo, isso aqui não tem importância, porque não é bonito, não é esteticamente bonito, não é interessante. A questão da policromia mesmo. As estátuas eram coloridas, mas ninguém se interessou em mostrar isso porque era feio, era brega. Era uma coisa que não se encaixava naquela estética branca, né? Que a Europa queria montar. Ela queria construir o passado. Ela queria falar, olha, eu sou descendente dessas pessoas, que eram os melhores do mundo. A gente é os melhores do mundo porque a gente descende deles. Então, eles escolheram a dedo o que eles iam expor e como eles iam interpretar esse material, né? E aí tem esses estigmas, né, por conta disso. Pois é, e as dificuldades que vêm, né, com isso, de Sim. estudar. Sim. Ainda mais porque a gente está longe do lugar, né? Pois é. Então, vamos para a próxima pergunta, agora direcionada para Fabiano, né? Aqui. Você programou análise de traços e vestígios nos pilões fixos, nos afloramentos dignais, indicando quais tipos de vegetais teriam sido processados? Isso é possível? E a reconstrução paleoambiental também é possível nesse sentido? Foi uma pergunta também do professor Sérgio. Tá certo. Então, para esse sítio, o processo que está acontecendo agora é o cadastramento. Então, o sítio foi localizado, foi feito um levantamento fotográfico de a dispersão superficial do material, né? Que tipo de material encontrado no sítio. Aí o sítio tem processo de cadastramento, eu espero que no futuro, né, outras pesquisas possam ser desenvolvidas. Porque como eu falei, né, um grande problema nós temos lá, a maior bacia hidrográfica do estado de Pernambuco, mas infelizmente as informações sobre a ocupação de terraços fluviais é mínima. Então, assim, a partir de todo o levantamento bibliográfico, nós não localizamos nenhum outro sítio nos terraços fluviais do Rio Pajeú. Ou seja, então esse sítio ele pode servir como um pontapé, né, para a continuidade das pesquisas. Sobre o... Deixa eu ver aqui... A pergunta do professor, sim, os traços e vestígios. É possível, sim. Tem um trabalho da professora Jaqueline Rodet, se eu não me engano, e outros pesquisadores, que ela conseguiu, né, localizar, conseguiu caracterizar a presença de amido em Mós, em Minas Gerais. Se o professor se interessar, eu posso procurar, não lembro agora muito bem, mas já é possível, certo?
E, inclusive, também dá para fazer um trabalho de uso e desgaste sobre a própria lâmina polida. Aí, com o desenvolvimento de outras pesquisas, dá para ser feito isso. E a reconstrução paleoambiental também é possível, né? E outro problema, tanto a nível de Pernambuco, a nível de Nordeste, né? Nós temos pouquíssimos trabalhos ainda de reconstrução paleoambiental. Eu tenho conversado com algumas pessoas da área sobre as possibilidades de um trabalho lá, de alguma coleta de amostra, né? Para discutir justamente isso, o processo de formação do sítio, dos terraços fluviais, e entender melhor como se deu, né, alguns períodos de seca no local, para entender justamente o processo de ocupação do sítio, toda a bacia do rio Pajeú. Então, por aí. Temos outra pergunta para Fabiano, da professora Cláudia. Fabiano, quanto à cerâmica, quantos fragmentos foram encontrados? É possível reconstruir de alguma forma? A que distância fica de outros sítios? Então, para esse sítio, durante todo o levantamento, foram localizados apenas 3 vestígios, três artefatos, né? Apenas no terraço fluvial. Então, apesar todo o levantamento que fizemos no embasamento cristalino, não encontramos na superfície artefatos cerâmicos. Sobre a reconstrução, os fragmentos são muito pequenos até agora, né, os artefatos. Então, tem 3 centímetros, o maior tem 5 centímetros, se não me engano, com 1,4 centímetros de espessura, se não me engano. Então, infelizmente, não foi encontrado nenhuma borda que pudesse, né, dar mais segurança à reconstrução. E a distância dos outros sítios, né, com relação aos sítios de Triunfo, né, no sítio da Serra de Triunfo, está aproximadamente 50 quilômetros. Para o sítio Xilili, em Sertânia, que é um sítio Tupi-Guarani, está aproximadamente 50 quilômetros. E para os sítios, né, da Chapada do Araripe, principalmente do município de Araripina, mais de 250 quilômetros. Então, é mais ou menos por aí que a distância em relação aos principais sítios de grupos ceramistas do semiárido pernambucano. Obrigada, Fabiano, mais uma vez. Agora vamos para as perguntas para Leonardo, também da professora Cláudia. Você conseguiu fotos desses objetos? Bom, eu trato esse tipo de material na documentação. Não é uma cultura material que foi resgatada, nem nada do tipo. Que, até onde eu sei, o próprio solo desse jardim interno, privado, do sobrado, ele está intocado. Foram feitas algumas intervenções, se não me engano, na década de 20, construíram uma escada aos fundos, mas nem tanto uma intervenção que eu acredito, né, até o momento, que alterasse a camada estratigráfica, né, que pode conter esse tipo de material que eu cito. Então, não, eu ainda não tenho fotos. Essa abordagem, eu só estou tratando o próprio comportamento, os hábitos nesse domicílio, o que acontece na esfera doméstica, privada e social da casa, enquanto um artefato em grande escala. Então, por enquanto, é o que está me permitindo, né, essa abordagem. E eu utilizei essa abordagem de uma arqueologia documental, né, da arqueologia, não da história, porque muitos autores, eu não vou generalizar, mas muitos autores da história tratam esses objetos como estáticos, como objetos listados numa documentação. A arqueologia, ela vem, pelo menos a abordagem, que eu acredito que seja a mais viável nesse caso, que seja a pós-processual, ela vem e fala, não, eles são agentes que manuseiam esses bens. Eles são bens listados, mas eles são bens em uso, eles são utilizados. A família, os convidados, né, a família nuclear, os convidados, os agregados, eles utilizam de cada talher, de cada roupa listada, cada mobília, ela está lá. Então, a arqueologia, eu acredito que ela dá ela me vem com um certo dinamismo desses objetos e das ações. Os objetos não como reflexo do poder e tudo mais, mas eles como produtores, reprodutores e desses agentes, do poder desses agentes, entende?
Então, por enquanto, eu não tenho foto, eu trato mais uma arqueologia documental para fazer o levantamento do que estava sendo usado, o que estava em uso por esse grupo doméstico, ou né, nessa ocupação, dessa geração. Então, não, eu não tenho fotos ainda. E o professor Sérgio, outra pergunta para você. Na produção do conhecimento histórico, microhistória, e no âmbito da arqueologia doméstica, sobre o comportamento de consumo no contexto da vida privada e não privada, você detectou marcadores de decadência social. O mapeamento dos objetos, talheres, pratos, compoteiras, mais caras e mais informais, se deu por meio de uma análise de documentos históricos. É possível recuperar vestígios nos contextos do jardim, fragmentos de objetos usados pelos escravizados também. E muito interessante, eu concordo com o professor, muito interessante o seu trabalho. Eu vi que ele reformulou a pergunta aqui. Mas sim, acredito eu que... Aqui é o seguinte, em Minas, nós temos um censo que é a lista nominativa. Foi produzida em 1831, aqui no estado. Em alguns municípios, 1850, variou bastante, mas na região aqui entre 1830, a década de 1830 e 1850. O que tem nessa lista? Basicamente tem todos os indivíduos, né, a família nuclear, os escravizados por fogo, que seria o domicílio, né, demonstrando a idade, o gênero, né, que eles colocam como sexo, a raça, e cada ocupação de cada escravo. Então, ao olhar essa documentação, a gente consegue ter uma visão, é uma visão estática, né, é um documento, é um maço de população, se não me engano, então, todos os indivíduos, né, por fogo, e o que esses escravizados estavam fazendo, qual que era a ocupação deles, se tinha, né, havia uma família desses escravizados nessa unidade doméstica, uma família dentro da família, qual que era a dinâmica. Só que, infelizmente, eu não conseguia achar, eu achei de todas as cidades possíveis, em Campanha eu consegui achar, foi um maravilhoso trabalho, por isso que eu tentei aplicar Lavras, mas Lavras em si eu não achei essa documentação digitalizada, que é até interessante para quem trabalha com arqueologia histórica, eu trabalho no século XIX, que você encontra ali no Poplin, Minas, 1830. É um site da UFMG, e lá você procura todas as cidades de Minas, e todos os fogos chefiados, você vê todos os indivíduos naquelas vilas ou já cidades. E junto Lavras foi a única que eu não encontrei. Daí eu fiz um levantamento no Arquivo Nacional e eu consegui achar digitalizado, mas o documento está bem, eu não consegui ver todos os nomes, a digitalização dele não foi em boa qualidade. Então, vamos ver se com a pandemia acabando e tudo mais, eu consigo ter acesso a algumas documentações. Mas o que isso tem a ver com a pergunta dele? Se eu tivesse acesso a essa documentação, eu conseguiria ver o número de escravos, porque no final, quando o capitão falece, ele tem uma escrava de 40 anos. E eu conseguiria ver do começo dessa documentação ao final o número de escravos que vivia naquela casa, ou que consumia, né, eles são agentes também, então, os indivíduos que consomem junto com a família nuclear, e ver por que foi reduzindo o número de escravos, ou por que foi aumentando. Nesse caso, acredito que foi reduzindo, né. Então, se esse grupo doméstico, essa unidade deixou marcas no registro, deixou o registro arqueológico, sim, os escravizados que consumiam também acabaram deixando, mas por muitos motivos pode ser que é difícil a associação, porque depois dessa geração veio outra no sobrado, que também pode ter deixado registro arqueológico. Então, a gente estuda, não dá para atribuir certos utensílios, certos fragmentos ou resquícios materiais a determinados indivíduos. O que a gente pode analisar são séries de famílias, ver, tem uma louça aqui, mas de quando que pode ser atribuído esse objeto? Então, tentar atribuir a séries de famílias, levando em conta também que muito das louças, ou até porcelanas finas, né, a porcelana ela está entre o top dos tops do que era consumido nas casas, seja escarradeira, seja pratos, terrinas, o que for. Muitos desses objetos, quando saía fora do modismo da época, eles passavam para senzalas, né, ou para os escravos consumirem. Então, esse registro arqueológico escravo, ele pode ser meio indireto. Há lá uma louça, ela podia estar sendo usada, né, pelos escravizados, mas não dá para separar.
Então, é um pouquinho complicado, a não ser que seja um objeto feito, ele seja produzido e tenha algumas características morfológicas que nos dão acesso à compreensão. E fala, não, isso aqui é produzido, encontrado em contexto de senzala. Isso pode ser associado a certos indivíduos escravos que podem ter habitado, mas essa falta dessa documentação entre a década de 1830 e 50, ela torna um pouco difícil a associação do que pode ser encontrado também. Então, eu acredito que como só tinha uma escrava registrada, né, a gente não sabe ao mais, mas registrada, é um pouco curioso também, né, a dinâmica dessa família. Então, vamos esperar um pouco para ver se o que acontece com o fim da pandemia, se eu tenho acesso a certas documentações, porque em Lavras, né, ele até comentou aqui, não, essa documentação original não está em Lavras. Essas listas nominativas, elas estão geralmente no Rio de Janeiro ou em Belo Horizonte, no Arquivo Público Mineiro. Então, agora é esperar a pandemia, ver o que eu consigo fazer por enquanto, e com o tempo, quem sabe, até que ele falou das escavações, do que podia ser encontrado. Mês passado, tem uns 2 meses, eles me mandaram uma mensagem falando, vamos tirar a grama aqui do sobrado, do jardim, se você quiser acompanhar para ver o que pode, porque, né, as pessoas mais leigas, elas podem ver vidro, pedaço de louça, vão jogar fora, né? Acontece muito aqui em Minas Gerais, abordar a arqueologia histórica aqui no sul de Minas, ela é bem escassa. Então, alguém que vira e fala, não, isso aqui tem etnicidade, tem historicidade, esse tipo de objeto, não tem 3.000 anos, mas tem certa importância, né, são bens de consumo. Então, eles falaram para mim, você pode acompanhar se você quiser, mas adiantaram as obras e por conta da pandemia não conseguiram ir lá e já colocaram a grama na terra, então, quem sabe, futuramente, eu posso fazer um acompanhamento com outros profissionais, quem sabe. Eu acredito que eu tenha respondido a sua pergunta, ou não. O professor até comenta, né, que o mesmo ocorre em quilombos, artefatos americanos, junto com europeus e outros, né? É realmente um desafio. Então, vamos para a próxima pergunta, que é uma pergunta para Raquel. Tem alguns comentários, né, para esse trabalho de Raquel, que o professor colocou. Eu vou ler a nível de informação para que todos possam saber, inclusive quem está no YouTube, eu não sei se dá para ver ou não, mas ele apontou, né? O fenômeno natural do envelhecimento tem sido pouco abordado na arqueologia. A perspectiva de Raquel é bastante significativa na retomada de uma nova bioarqueologia social, e sob um viés crítico que estuda as construções diversas discursivas nas áreas da antropologia, sociologia, medicina e afins. O corpo está no centro do problema da arqueologia. E aí, a pergunta: por que o estudo do envelhecimento na arqueologia é muito recente? Raquel. Bom, eu não teria um único porquê, né, para responder essa pergunta. São vários porquês, mas não só na arqueologia, o estudo é muito recente, nas ciências humanas e também nas ciências médicas e biológicas, o estudo do envelhecimento, ele só ganha um foco, né, ele só ganha um destaque a partir da década de 1980, né, no finalzinho da década de 1980, isso considerando a nossa sociedade, né, ocidentalizada, o contexto que nós estamos vivendo aqui da nossa sociedade. Claro que em sociedades orientais tem uma concepção e um tratamento totalmente diferente. Mas a nosso nível, né, ao que nos compete, o que nos cabe, todas as ciências, né, vários discursos, eles vão explicar, eles vão propor que o estudo tardio da arqueologia do envelhecimento, bem como os outros arqueólogos que trazem essa temática, problematizam em cima disso, é que essa ausência, essa lacuna, ela está associada diretamente às nossas estruturas sociais, né, os nossos constrangimentos estruturais nos quais nós estamos vivendo, né, a nossa formação, a nossa compreensão, nossa visão de mundo, né, a nossa sociedade é uma sociedade que, querendo ou não, ela marginaliza o indivíduo envelhecido, ela marginaliza o indivíduo velho, né, nós somos ensinados, digamos assim, a não pensar na velhice, né? Porque a velhice no Ocidente, ela é sinônimo de morte e de degeneração, né? Ela é de morte e doença.
Então, a gente tenta sempre se afastar disso, principalmente numa sociedade que busca pelos corpos jovens, pelos corpos saudáveis. Então, o velho, ele acaba sendo marginalizado, e nós não podemos deixar de considerar, né, que o nosso olhar sobre o passado é um olhar vindo do presente, né, são os problemas do presente também. Então, nós acabamos também marginalizando nas pesquisas, né, nos estudos arqueológicos, nós tratamos esses velhos, né, os envelhecidos, como se eles só são uma parcela, um determinado número, mas não se tem estudo sobre ele, não se tem estudo sobre como eram essas pessoas, como elas estavam naquela sociedade, se elas eram cuidadas ou não. Então, são dados, né? Eles são dados esquecidos, marginalizados. Então, outro ponto que poderia também, né, e responde esse porquê é tão recente os estudos, é que dentro dos mais diversos teóricos da sociologia, da história, da antropologia, eles mesmos falam, quando vão tratar do envelhecimento, que eles só se deram conta da velhice quando eles chegaram lá. Então, a velhice, ela não é um tema de jovens, né? Os jovens, eles não estão se preocupando com a velhice é um problema dos velhos. Então, é um problema também. Por que não está tendo estudo? Porque nós, jovens, nós não nos preocupamos, né? Não é nosso problema, nós não sabemos o que é, nós não vivenciamos. Então, eu espero ter respondido um pouquinho desse questionamento, que é um questionamento muito denso, né? Não é uma questão muito simples de se responder, mas, de modo geral, é isso. Bem legal essa tua última frase, Raquel, porque eu acho que pode se expandir para outras pessoas, né? Por exemplo, crianças, negros, mulheres e várias outras pessoas que não faziam parte dessa comissão científica dos estudiosos que produziam as pesquisas, né? Em tese, em maioria, eram brancos, homens. Então, assim, como é que eles jovens, né? Que é outro fator que a gente coloca nessa é realmente muito interessante. Lembrando, Ravena colocou a mãozinha aqui. Coloquem mãozinha se vocês quiserem abrir o microfone, se quiserem perguntar, fiquem à vontade para fazer suas perguntas. Tem mais uma pergunta para a Raquel, que é só um momento, muitas coisas. Ai, Deus, cadê? Entendi. Pronto, achei. Qual o principal problema do estudo dos envelhecidos na arqueologia em relação à idade social? Isso de modo bem amplo. Certo. Sou Sérgio com muitas perguntas. Olha, para explicar um pouquinho o que seria a idade social ela é uma relação entre a idade biológica, o que nós temos hoje em dia, e a idade cronológica, medida em anos. Então, a idade social ela é fruto de uma associação, né, de uma compreensão de um grupo sobre determinada fase da vida do indivíduo, né, determinado aspecto, por exemplo, a infância, a velhice, em alguns grupos e populações, né, dos povos tradicionais, a questão do casamento, se a mulher ela é grávida, se ela não é, se ela já perdeu a capacidade de se reproduzir, né, que ela entra no período de menopausa. Então, essa idade social, ela está associada a esses marcos, né, dentro da sociedade, que vão dar uma determinada identidade ao indivíduo. Nós temos nossa idade social é baseada na idade cronológica e também dentro de funcionalidade, né, de uma idade funcional, onde a infância ela é prescrita até o indivíduo estar se formando para estar apto ao trabalho, e ele é considerado um indivíduo velho quando ele se aposenta, né, quando ele já não tem mais aptidão, ele já não tem tanta funcionalidade econômica, digamos assim, para ele estar em sociedade, o que acaba sendo muito ruim, né? Nós temos vários trabalhos dentro da velhice hoje no contemporâneo, que isso acaba gerando uma segregação muito maior ainda, uma marginalização muito maior. Entretanto, na arqueologia, nós temos um problema que vem da classificação proposta pelos osteoarqueólogos, né, os bioarqueólogos, que é do que é ser velho. Eles vão classificar as idades, só que a gente acaba classificando
com a nossa idade contemporânea. A gente olha para o que a gente vê e fala, esse indivíduo é velho, esse indivíduo é adulto, é uma criança. Então, quando outras disciplinas eles usam desses dados, eles vão pegar esses dados e não vão pensar a multiplicidade que pode ser essa interpretação. Não vão ver a velhice para além do fisiológico, por exemplo, né? De um indivíduo debilitado, de um indivíduo que necessita de determinados cuidados. Vão ver a velhice associada à uma idade cronológica. Indivíduos com mais de 60 anos, indivíduos com mais de 50 anos, que não necessariamente era essa configuração. Então, acredito eu que um dos principais problemas, né, de estudos em relação à idade social é justamente a gente conseguir sair da nossa caixinha para a gente conseguir pensar múltiplas visões sobre envelhecimento, sobre a velhice, sobre o que poderia ter sido. Já existem trabalhos, nosso trabalho ainda, né, meu e do professor Sérgio, sobre a velhice na etnohistória, e a gente vê dentro dos relatos etnográficos quantas múltiplas identidades são associadas. Então, nós, dentro da arqueologia, nós não vemos isso, nós temos a nossa noção do hoje. Então, a gente, às vezes, nós nos equivocamos, né, quando nós pegamos as nossas classificações contemporâneas para tentar inferir sobre o passado. Não necessariamente era daquele jeito, não necessariamente foi assim. Sim, o professor Sérgio complementa, né, que talvez a idade social seja bem interessante na arqueologia do envelhecimento, essa relação idade e identidade. Eu acho que tem tudo a ver, né, porque tem coisas que se podem fazer enquanto você está em determinada idade, né? Eu acho que tem relação também, tanto com o trabalho de Ana, né, que saiu, das crianças também fazerem parte desses vestígios das estatuetas, né, que algumas foram encontradas nos enterramentos de crianças, tem relação com ser brinquedos de crianças, até do trabalho de Leonardo, de onde está a criança nessa casa, né? Onde está a pessoa mais velha nessa casa? Onde está... E é bem interessante isso. A gente vai expandindo as nossas perguntas, né? Vão crescendo possíveis perguntas. Leonardo tem uma questão? Pode falar, Leonardo. É mais um comentário que eu queria fazer, né, complementando o que a Raquel falou, que ela trata sobre as idades, em como que a concepção atual influencia, porque, se eu não me engano, é um trabalho interpretativo, né? A interpretação, ela é parcial, ela é múltipla, né? Eu ao ter acesso ao trabalho dela, posso ter uma interpretação diferente. Cada um tem uma bagagem própria, e essa bagagem vai produzir o conhecimento próprio, derivado de, né, um objeto, várias interpretações. Até porque eu vejo isso muito na minha pesquisa, eu fico com receio de generalizar, e tem que ter um certo respeito também, né, são vidas, né, assim como um trabalho desse poderia acontecer comigo daqui uns 200, 300 anos, quem sabe, eu tenho que ter um certo respeito ao tratar essas fontes e esses objetos. E como um trabalho interpretativo, essa concepção nossa acaba afetando, seja por conta do emocional, o apego a esses indivíduos na casa, o seu caso, a gente acaba dando certas prioridades, às vezes fecha o olho para umas coisas, né, a gente quer respostas, e como que esse querer respostas aí, às vezes, puxa o tapete para umas coisas, então é interessante pensar nisso, sobre as interpretações, e como que elas são parciais, não tem como saber como que era a vida desses sujeitos, né? Assim como se fossem fazer... meu trabalho é sobre uma casa, eu moro numa casa, podem fazer um trabalho sobre mim ou sobre vocês futuramente daqui a uns anos, mas dificilmente a gente vai conseguir, os pesquisadores vão conseguir ter uma definição ou saber sobre a dinâmica da casa, né? Ainda mais estudando 30, 40 anos, o que pode acontecer em 30, 40 anos? É muita coisa. Em um mês pode acontecer muita coisa, parentes morrem, a dinâmica da casa se altera, porque um sujeito que tinha um papel que faleceu, o outro pega esse papel, então é muito complexo mesmo. Trabalhos interpretativos, eu acho muito interessante. Era só isso mesmo que eu queria comentar. De fato, realmente muito interessante.
professor Sérgio, né, pontua que dificilmente vamos ter uma definição da cultura real, sequer da ideal. Muito bom esse ponto, né, do real e do ideal. Às vezes a gente pensa muito do ideal, né, eu acho que às vezes a gente tendencia, que foi exatamente o que o Leonardo falou, né, tendencia algumas coisas no ideal. E alguém tem mais alguma pergunta a fazer, algum pontuamento? Se sintam à vontade para abrir o microfone. Alguém? Então, vou começar a dar meus agradecimentos. Muito, muito obrigada a todos que apresentaram. Assim, eu quero parabenizar todos vocês. Foi muito bom, todos os trabalhos muito bons, com a qualidade excelente, assim, muito interessantes, muito bem efetuados. Estamos todos aqui felizes, vendo aqui pelo rostinho do professor. Parabéns, muito parabéns. Obrigada por fazer parte dessa SEMEARC, que está sendo tão importante, eu acho, assim, manter vivo essas apresentações de trabalhos e esses alunos falando. Eu acho que é o que motiva a gente a fazer essas atividades. Então, obrigada por entrar nessa com a gente e confiar na gente para isso. Obrigada ao professor Sérgio, muito obrigada pelos seus pontuamentos maravilhosos, pela sua disposição. Obrigada a quem assistiu também, muito obrigada. E, novamente, vai estar no YouTube, se vocês quiserem revisitar, se vocês quiserem entrar em contato uns com os outros, podemos fazer esse link também, é sempre importante crescer na academia. Então, obrigada por assistir, tudo, muito, muito obrigada. E vamos ficando por aqui. Amanhã tem mais. Amanhã tem novas apresentações de trabalhos, então fiquem ligados. Obrigada. Boa tarde a todos.